Me dê um corpo vivo para que eu encha a minha pança. O que eu acabei de falar é o primeiro verso de uma das letras das músicas de Raul Seixas. Então, esse verso expressa claramente sacrifícios humanos. Porque alguém, ou melhor, para que alguém encha a sua pança. Esse que vai encher a sua pança, com certeza é Moloque. Moloque era um deus que exigia sacrifícios de pessoas, principalmente filhos. Então, isso é algo perverso demais. E muitas pessoas faziam isso com prazer, digamos assim. E achavam tudo normal, porque Moloque era satisfeito com isso, ficava satisfeito com isso. E eles faziam isso e não se arrependiam, digamos assim. Isso se chama cegueira de entendimento. Então, as pessoas que agem dessa forma, elas estão totalmente erradas, enganadas por alguém que exige sacrifícios humanos. Isso é terrível demais, é perverso. E quantas pessoas, quantos filhos ao longo da história foram sacrificados em rituais a Moloque ou a outros deuses por aí? Foram milhares de pessoas. Então, tudo isso provoca a ira de Deus, sem dúvida alguma. E ele age com justiça contra quem faz tal coisa. Porque ele não deixa essa impiedade sem nenhum justo castigo. Deus é assim. Então, é preciso tomar cuidado com esse tipo de coisa. Porque isso é ruim demais. Hoje, você vê muitas notícias por aí de pessoas que sacrificam outras pessoas. Inclusive até mesmo crianças em rituais satânicos, diabólicos, para outros deuses. Principalmente Moloque. Mas também tem para outros deuses também. Dagon. Enfim. Vários outros deuses ao longo da história que exigiam sacrifícios humanos. Isso é uma perversidade, é algo terrível demais. Então, eu vou ler aqui um trecho de uma história de um homem chamado Manassés. Ele era filho de Ezequias. Depois que Ezequias morreu, quem começou a reinar em seu lugar foi seu filho Manassés. E ele fez muitas coisas erradas, perversas. Coisas que o seu pai não fez, ele fez muito mais grave ainda. Então, eu vou ler aqui esse texto que está no segundo livro dos Reis, capítulo 21, do versículo 1 ao 6. Vejam bem aqui, ó. Está escrito assim: Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Refiziba. Fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia destruído, e levantou altares a Baal, e fez um poste ídolo, como o que fizera Acabe, rei de Israel, e se prostrou diante de todo o exército dos céus e os serviu. Então, esse homem fez tudo isso aí, tudo errado. A vida dele era totalmente dominada pelo ocultismo, por adoração de deuses, Baal, Moloque e outros.
ele fez muitas coisas erradas, perversas mesmo. Ele se perverteu realmente para esses deuses aos quais ele adorou. Então, isso é algo errado. Quando o homem começa a fazer isso, ele está errando. Mas, pela cegueira de entendimento, ele não consegue enxergar isso. Acha que tudo isso é bom, é normal, é certo. Fazer essas coisas deliberadamente, de propósito mesmo. Mas não é. É errado, é mal. Quem age assim está, de certa forma, se tornando adversário de Deus. Fazendo coisas que Deus não aprova nem concorda em tempo algum. O ser humano não pode agir com essa ignorância irresponsável, com essa vontade inconsequente, digamos assim. Então, Manassés estava totalmente errado a respeito disso. E o texto continua dizendo assim, ó: edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos 2 átrios da casa do Senhor. E queimou a seu filho como sacrifício. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro e tratava com médiuns e feiticeiros. Prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. Então, os procedimentos de Manassés eram todos errados. Ele fazia isso intencionalmente, para provocar o Senhor a ira. Então, com certeza, a ira de Deus pesou na vida de Manassés, porque ele fazia tudo errado. E isso também acontece com aqueles que agem assim hoje, ou fizeram isso ao longo da história. Todos eles fizeram isso para provocar a ira de Deus, contra eles mesmos. Porque a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Manassés sabia que ele não poderia fazer aquilo ali em tempo algum, mas ele deliberadamente fez de propósito mesmo, porque era algo que ele quis fazer. Ele procurou isso, ele se envolveu com isso de tal forma que chegou ao ponto de queimar a seu filho como sacrifício. Ele queimou seu filho a sacrifício a Moloque, sem dúvida alguma. Isso foi terrível demais. Uma atitude perversa mesmo, maligna, de alguém que estava totalmente envolvido e enredado por essas coisas erradas aí, pelas quais ele se envolveu. Então, isso é ruim demais, pessoal. É por isso que eu quero falar a verdade a respeito disso. Para que hoje, no século XXI, ninguém mais possa fazer isso em tempo algum. Pare com essas práticas erradas. Essas práticas malignas, perversas, que corrompem a consciência da pessoa, cauterizam a mente delas. Elas ficam cegas de entendimento. Não conseguem entender a verdade como ela é. Provocam a ira de Deus por causa dessas atitudes erradas, perversas, malignas aí. Então, existem muitas pessoas hoje, no século XXI, vivendo nessa condição. E quando alguém fala a respeito disso, elas continuam, elas não param. Elas não caem em si nem na real de que estão cometendo um erro. Ou seja, estão provocando a ira de Deus contra elas mesmas. E nesse caso, Deus age com justiça contra essas pessoas. Em sua ira, Ele faz alguma coisa para repreender essas pessoas. Porque o que elas fazem em oculto, ou às vezes até mesmo as claras, o só referir é vergonha. Então, esse ocultismo que muitas pessoas buscam por aí, se envolvendo com entidades malignas, perversas, deuses, criados
pelas pessoas ao longo da história, a maioria desses deuses exige sacrifícios. E muitas delas fazem, como Manassés fez aqui. No versículo 6 diz assim, ó, e queimou a seu filho como sacrifício. Isso é perverso demais. E quantas crianças hoje já foram sacrificadas a Moloque ou a outros deuses por aí? Foram milhares ao longo da história. Então, isso é ruim demais. A mão de Deus, ou melhor, a justiça de Deus age contra essas pessoas, se revela do céu contra essas pessoas, que, infelizmente, se deixaram levar por essas coisas ocultas, por esses ocultismos que existem por aí. Então, isso é ruim demais. Então, é certo que devemos falar contra isso, denunciar essas práticas. Esse texto aqui foi registrado para que pudéssemos entender que essas práticas são erradas e não podemos aceitar. Não podemos agir como se isso fosse algo normal. Pelo contrário, temos que condenar. Então, eu espero que essa mensagem possa fazer efeito ainda na vida daquelas pessoas que hoje estão envolvidas com isso. É preciso parar de forma definitiva com essas práticas erradas, que Deus não aprova e nem concorda em tempo algum. Então, faça isso. Impeça que isso aconteça. Não deixe que isso continue acontecendo. Porque as pessoas têm que agir de forma que não sejam mais vistas como pessoas que estejam envolvidas com isso. Isso é errado demais. E ninguém pode cometer isso deliberadamente em tempo algum. Então eu espero que as pessoas revejam esses conceitos e parem com essas coisas hoje. Em nome do Senhor Jesus. Amém.